Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial híbrida, também por videoconferência, em comemoração ao Dia Nacional do Rim, proposta pelo vereador Rafael da Saúde. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos o vereador Rafael da Saúde. Para compor a mesa, convidamos o presidente da Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Goiânia, senhor Escimar José Reis Araújo. O doutor Lucas Simeão, neste ato, representando os homenageados desta sessão. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial híbrida em comemoração ao Dia Mundial do Rim. Agora, convido a todos que puderem ficar de pé para a gente, em sinal de respeito, ouvir o hino nacional. Teremos nessa hora a apresentação de um vídeo alusivo ao Dia Mundial do Rim. My faith will stand, and I will call
oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, sing it like you believe it. Where feet may fail and fear surround. Come on, you've never and you won't start now. So it comes. So I will call upon your name. Por baixo da Convidamos o vereador Rafael da Saúde, autor da proposta de realização dessa solenidade, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande estar nessa noite homenageando pessoas que a vida nos proporcionou conhecer, né? E a gente tem um respeito muito grande, uma admiração por todos que, de certa forma, são envolvidos nessa causa tão importante, né? Quero aqui desejar uma boa noite ao Essimar José, presidente da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados de Goiânia, um lutador dessa causa que a gente tive a grata oportunidade de conhecê-lo, a grata satisfação, e a gente tem encampado lutas nessa causa, né, Essimar? Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Dr. Lucas também, Dr. Lucas Simão, que nesse ato está representando todos vocês, os homenageados, né? Uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, de um profissionalismo muito grande. Então, muito obrigado pela presença também, Lucas. Nos honra com a sua presença essa noite. E as demais autoridades, convidados, amigos, né, que estão aqui presentes, e os que estão também acompanhando de forma remota. Inclusive a Luísa, a Renata, que é minha esposa, que me acompanha também nessa luta, né, e junto com a Luísa, também está acompanhando a gente de forma remota. E março é um mês muito emblemático, né? É um mês de debates mundiais em relação aos rins, a prevenção, a informação, o tratamento, porque dia 10 de março é o dia que se comemora o Dia Mundial do Rim. E é fundamental que os parlamentares, a sociedade organizada, o poder público de forma geral, olhem para essa causa com olhares nobres, que olhem e façam políticas públicas de qualidade para os pacientes com doença renal e também que tenham diálogo com as clínicas e hospitais que ofertam o serviço de tratamento em diálise para os pacientes que estão em estado mais grave da doença renal crônica. Também com transplante renal. Esse tema é um tema muito relevante e só quem vive diariamente esse tema sabe a importância, né? Assim, na pele. Seja o paciente, seja o profissional que acompanha esse paciente, seja a família desse paciente que também vive, né, o problema diariamente. Por isso, a propositura dessa sessão aqui na Câmara Municipal de Goiânia, para homenagear os profissionais, os pacientes e também as pessoas, né, que acompanham, que lutam por essa causa. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, uma de cada 10 pessoas tem algum problema renal. No Brasil, mais de 100 mil pessoas atualmente fazem hemodiálise ou diálise peritoneal. Na última década, os casos de pacientes com doença renal crônica grave aumentaram mais de 100%. De 2011 a 2015, teve um aumento de mais de 100% em crianças e adolescentes que iniciaram a diálise. Apesar de muitas clínicas, hospitais e serviços especializados que acompanham esses pacientes enfrentarem dificuldade no atendimento e acompanhamento, com o desencadear de alguns anos, essas clínicas, esses hospitais têm oferecido um atendimento mais humanizado, com uma equipe interdisciplinar com médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos,
fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Nós entendemos que muitos pacientes encontram-se em depressão quando descobrem que precisam iniciar um tratamento como esse. Uma situação vivenciada e muitos, inclusive, relutam em iniciar um tratamento com as incertezas que esse tratamento pode trazer para a sua vida. A angústia também dos familiares que acompanham esses parentes, né, em tratamento. Por isso é de suma importância o trabalho da equipe multiprofissional no acompanhamento do paciente para que ele tenha uma melhora. Grande parte desses pacientes que fazem tratamento de hemodiálise ou de diálise peritoneal são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por isso, o olhar dos profissionais que acompanham esses pacientes, do poder público, dos representantes, das associações, precisa ser um olhar humano para essas pessoas. Com esse trabalho interdisciplinar, é fundamental a informação sobre a prevenção da doença renal crônica. E esse ano de 2022, a campanha da Semana Mundial da Doença Renal Crônica, do Dia Mundial do Rim, é justamente, né, educação para prevenir. E é importante educar tanto os pacientes, quanto também as pessoas que acompanham e os familiares. É necessário uma avaliação médica anual, conhecer o histórico de doenças da família, controlar o peso com dieta equilibrada, baixa ingestão de sal e açúcar, até porque as duas principais causas de desencadear a doença renal crônica é hipertensão e diabetes, uma epidemia no mundo, né? Nos casos de crianças e adolescentes, os pais devem estar atentos, levando-os ao pediatra anualmente, em virtude da doença ser frequentemente assintomática. Em Goiás, existem cerca de 37 clínicas que ofertam o serviço de tratamento aos pacientes com doença renal crônica. E em todo o território brasileiro, muitas enfrentam problemas financeiros, advindos da falta de repasse muitas vezes não reajustados pelo SUS ao longo dos anos. Isso a gente tem acompanhado de perto e tem lutado junto às clínicas para que o poder público repasse de forma mais ágil e mais eficiente o tratamento para a hemodiálise que essas pessoas precisam. Nos últimos 2 anos, houve aumentos exorbitantes nos insumos, no valor dos insumos da diálise e da hemodiálise, para o tratamento adequado desses pacientes renais. Eles também enfrentam, algumas vezes, dificuldades no transporte público da sua casa para a clínica, para fazer essa hemodiálise. E a hemodiálise é algo que a pessoa não pode ficar sem, né? É algo que ela depende para sobreviver. Grande parte dos pacientes não sabem dos seus direitos. E também, às vezes, os próprios profissionais que acompanham, às vezes, não conhecem de quem tem doença renal crônica. Por exemplo, o tratamento fora de domicílio. Muitas vezes, o Estado, o município que aquela pessoa reside, não tem a tecnologia e o tratamento adequado para aquele problema de saúde da pessoa. E aí tem um tratamento fora de domicílio que o governo, os órgãos públicos oferecem para que a pessoa tenha um respaldo de procurar o atendimento e o tratamento fora do local de residência. Como é o caso de crianças e adolescentes em Goiás, que precisam buscar o tratamento para o transplante fora do Estado. Sabemos o esforço dos profissionais das clínicas de hemodiálise, da qual aqui eu abro um parêntese para citar em específico a nefroclínica, que foi a clínica que a Luísa fez o acompanhamento ao longo desses 4 anos. Que buscam oferecer um melhor atendimento e acompanhamento aos seus pacientes. Não apenas o atendimento técnico, mas também humanizado, sabendo dialogar, ouvir cada uma de suas particularidades, histórias de vida e busca de apoio aos seus respectivos familiares. Quero parabenizar a todos, especialmente aos profissionais, como eu disse, da nefroclínica, pelo cuidado com a Luísa, essa menininha de 4 anos, que foi acompanhada muitas vezes pelos profissionais, em muitos momentos de dificuldade, de angústia, né, de incertezas do que aconteceria, mas sempre com um olhar humano e sempre com um olhar de esperança para o caso dela. Tudo tem um propósito.
ela é a nossa maior inspiração, é de perseverança, de vontade de viver. Como eu sou profissional de saúde, sou farmacêutico, sou servidor público e nesse momento estou como vereador do município de Goiânia, o meu objetivo é, e sempre será, lutar pelos direitos dos pacientes que fazem hemodiálise, dos pacientes renais crônicos, buscando espaço para que as clínicas tenham também diálogo com o poder público no âmbito financeiro, no âmbito da melhoria do atendimento, no âmbito da incorporação de novas tecnologias de tratamento. A valorização dos profissionais de saúde também é algo que nós precisamos lutar sempre, porque o profissional de saúde é aquele que também doa a sua vida em detrimento das pessoas que realmente precisam, né? Então, a parte escrita já terminei. Então, vou dar algumas palavras aqui mais de forma informal. Então, eu agradeço a todos. Sou meio chorão mesmo, viu, gente? Mas chorar não é uma atitude de fraqueza, né? É porque, de certa forma, passa tudo na nossa cabeça, né? E, de certa forma, a Luísa, quando a gente descobriu que ela tinha algum problema, com 3 meses de gestação, a gente descobriu, e muitas palavras ruins, assim, no sentido de... Porque realmente as circunstâncias do quadro eram muito graves, né? E os médicos são realistas em relação ao quadro dela e falou, olha, sua filha não vai sobreviver, se ela nascer, se ela não tiver um aborto antes, ela vai nascer e vai viver 1 hora, 2 horas só, porque não tem como ela desenvolver, né? Ela não tem líquido amniótico nenhum, então ela vai acontecer isso com ela. Mas, graças a Deus, a gente acredita num Deus poderoso, né? E nós decidimos seguir firme com a gestação, independente do que nos reservava. E a Luísa nasceu, ficou 32 dias na UTI, com 5 dias já teve que colocar o catéter, né? O catéter de Tenkhoff, para começar a diálise peritoneal. A gente não conhecia o que era diálise peritoneal, teve que aprender, né? Depois que ela saiu da UTI, a gente foi para a nefroclínica e a Neiusca, que é a enfermeira, né? Com muito carinho e atenção, nos explicou, né? E assim, muita angústia, porque a gente não sabia o que ia acontecer com a Luísa. E nesse meio termo, muitas peritonites, muito tratamento, né? Muita ajuda da clínica, profissionais maravilhosos, a família também ajudando e dando suporte. E aí a gente começou a conhecer realmente a realidade de um paciente que está nessa situação, né? Ainda mais uma criança. Não que um adulto que descobre ou que precisa começar um tratamento desse, não é algo que choca, né? Que deixa ele sem chão. Mas uma criança, porque... Falei, meu Deus, uma criança desse tamanho, como que a gente vai conseguir deixar ela 4, 3 horas numa cadeira para fazer hemodiálise, quando ela foi para hemodiálise, né? E pior é porque ainda não existia um tratamento específico para o transplante aqui em Goiânia, em Goiás. A gente descobriu que só tinha 3 lugares no Brasil que fazia tratamento e acompanhamento de paciente que precisaria de um transplante renal, né? Que era criança. Então, a gente foi atrás disso, algumas sugestões de mudar para Curitiba, porque a gente começou o tratamento lá e como que muda para Curitiba? A gente tinha outra filha mais velha, né? Uma série de situações. Mas a Luísa foi desbravando as dificuldades e a gente atrás dela, né? Porque eu falo que, sem me alongar mais, eu falo que a Luísa que desbrava. E ela mostrou para mim, para a família e para muita gente que Deus abençoa quem tem sede de viver.
E a Luísa tem sede de viver, né? Deus abençoou que a gente continuou o tratamento em Curitiba. Ela fez 16 cirurgias, né? Fez 16 cirurgias para corrigir o trato urinário dela, porque ela não podia receber um transplante com alguma dificuldade no trato urinário dela. Depois dessas cirurgias todas, a gente para Curitiba, acho que a gente já foi mais de 20 vezes para Curitiba nesse período, né? Nesses 2 anos. Aí, início de dezembro, a gente foi para lá para ver se a equipe médica ia autorizar ela a ir para o transplante, né? A gente foi, a médica passou um monte de papel para a gente assinar e falou: agora é aguardar. Vocês acreditam em Deus, então vocês pedem a Deus para vir logo, né? E aí, isso foi no dia 2 de dezembro, a gente estava lá, e voltou para Goiânia. No dia 28 de dezembro, umas 5 horas da tarde, a gente recebeu o telefonema, que o rim tinha saído. E aí, outra dificuldade do transporte, né? Como que a gente ia para lá, porque quanto mais rápido chegasse, mais a chance de sucesso maior. E aí, graças a Deus e algumas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, a gente conseguiu ir com um avião para lá, um avião bimotor, um avião pequenininho. O medo que eu e a mãe dela passou, porque era tempestade daqui lá, a gente foi de chuva daqui lá. A gente saiu daqui 9 e pouco da noite, chegamos lá 2 horas da manhã, e a Luísa foi dormindo daqui a lá no meu colo, né? Tranquila, parecia que sabia que ia dar tudo certo já. Ela entrou na cirurgia, a gente chegou lá às 2 horas da madrugada, do dia 29 de dezembro, demos entrada no hospital às 3 horas da manhã. Ela iniciou a cirurgia do transplante às 11 horas da manhã, foi até às 4 da tarde a cirurgia dela. Foram 15 profissionais, né, acompanhando a cirurgia dela. E aí, quando ela saiu da cirurgia, aí vem alguns medos, né? A médica falou: olha, agora vocês pedem a Deus para não ter rejeição e também para não fechar a circulação sanguínea para o rim. Pode acontecer tudo, a gente consegue reverter, né? Mas se causar essa oclusão na irrigação sanguínea para o rim, aí a gente tem que abrir ela de novo e tirar o rim. Mas a médica mesmo falou que quando ligou para a gente, ela sentiu já no coração que era para a Luísa, né? Luísa era a segunda da lista, e quando eles fizeram o teste de histocompatibilidade, ela passou para primeiro, né? Infelizmente, é de uma criancinha de 3 anos que faleceu, lá no Paraná mesmo, mas que eu agradeço a Deus pela sensibilidade da família, né? De mesmo nesse momento de dificuldade, de dor, ter entendido a importância de doar, né, os órgãos daquela criança. E que a gente também aqui em Goiás possa também aumentar o número de transplante, de conscientização das famílias, das pessoas, da importância da doação de órgãos, né? Porque a Luísa foi contemplada com rim, essa criança também doou o outro rim para uma outra criança em São Paulo, e assim ela conseguiu ajudar várias famílias, né? E aí a gente ficou lá em Curitiba, teve algumas intercorrências, teve uma hipotensão grave, porque teve um sangramento, né? Tem que usar anticoagulante para não ter essa rejeição, e aí acabou tendo um sangramento grave, a Luísa precisou voltar para a UTI durante uns dias, mas sempre forte, né? Sempre surpreendendo na recuperação. E graças a Deus a gente já está aqui, já está indo para 90 dias já de transplante. Ela está super bem, né? Está comendo agora pela boca, coisa que ela não comia, porque a doença renal crônica ela causa essa fobia alimentar, comendo até pamonha já, a Luísa. Então, ela é uma guerreira, né? E o testemunho de vida dela serve para muitas pessoas, né? E cabe a mim, como parlamentar nesse momento, estar lutando para conquistas, que eu sei que às vezes é simples, mas que vai servir para as próximas gerações, vai servir para Goiânia ter um olhar especial. Eu cito aqui a propositura de uma lei que eu coloquei aqui na Câmara, que foi justamente para a criação, para a instituição no calendário oficial do município da Semana Municipal da prevenção da doença renal crônica,
que a gente conseguiu aprovar, foi sancionado pelo prefeito, então já está no calendário oficial do município. Uma série de outras leis que a gente propôs, mas que ainda não foi aprovada, que está tramitando. E essa discussão, né? Eu acho que é importante a gente levantar essa discussão, valorizando todas as pessoas que têm essa dificuldade, né? Eu creio que é o momento da gente refletir. É um mês, como eu falei, do Dia Mundial do Rim. Vocês profissionais, vocês que acompanham, os pais, os parentes, né, os familiares das pessoas, é o momento da gente refletir e juntos a gente continuar lutando, né, porque muita gente depende. E a ciência está desenvolvendo. Eu creio que daqui a uns anos a gente vai ter muita notícia boa, né, para as doenças renais crônicas. A gente já tem tido algumas notícias da ciência, né, alguns órgãos transgênicos que estão sendo produzidos para transplante. Então a gente crê que logo, logo as coisas vão estar melhorando. Eu agradeço muito vocês, desculpe aí a emoção, tá? Mas é um relato que eu queria fazer, deixar aqui de público, né? Que a Luísa ama vocês e quando ela tiver autorizada, a gente vai fazer uma visita na clínica lá para vocês. Quando ela for fazer aniversário, vão ser convidados também para estar junto novamente. Eu tenho certeza que vocês se alegram muito, como se fosse uma filha de vocês, tá? Obrigado a todos. Em tempo, nós convidamos a gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, senhora Catiúcia Freitas, para compor a mesa. Convidamos agora o Dr. Lucas para fazer uso da palavra, representando os homenageados essa noite. Boa noite a todos. Dizer que é uma emoção muito grande estar aqui nesse momento, representando aqui as pessoas próximas aí da minha caminhada profissional, né, caminhada do dia a dia, com quem nós estamos lidando diariamente no nosso trabalho. Quero agradecer a presença de todos na mesa, presidente da Associação dos Renais Crônicos, Essimar José Reis, a gerente de transplantes na Secretaria Estadual de Saúde, senhora Catiúcia Freitas, e oportunizar nesse momento a minha gratidão e sensibilidade ao vereador Rafael da Saúde, autor da proposta de realização dessa solenidade e que ora preside a mesa. Nós nunca tivemos isso na nossa caminhada. Eu estou desde 2013 na caminhada acadêmica e na caminhada profissional com paciente renal crônico. E durante todo esse tempo, eu não vi nenhum movimento, nenhum evento, para que nós, colaboradores, para que os pacientes fossem homenageados. Então, quero parabenizar, externar aqui a minha gratidão por esse momento tão especial. Eu tenho certeza que na vida de cada um que está nessa caminhada aí, diariamente. Foi através do vereador Rafael, que foi aprovado em segundo e último turno durante a sessão plenária do dia 21/9 de 2021, o projeto de lei número 165/2021, que criou a Semana Municipal de Prevenção da Doença Renal Crônica, instituído no calendário oficial de eventos do município, com o objetivo de conscientizar a população através de ações educativas e informativas feitas por profissionais de saúde. Vou contar um pouquinho da minha trajetória com esses pacientes. Eu sou psicólogo hospitalar, desde a minha formação, desde o meu estágio obrigatório. Os 3 estágios eu fiz na nefroclínica. E após o estágio, eu fui contratado pela empresa e fui caminhando nos processos de atendimento da parte emocional, da parte psicológica do paciente renal crônico. Trabalho atualmente também lá no EMU, o antigo materno infantil, hoje Hospital da Mulher. Trabalho lá na neonatologia, pacientinhos recém-nascidos. Nesse processo, vão ficando várias reflexões que são feitas com esses pacientes. Primeiro, a desmistificação do que é a hemodiálise, do que é o adoecimento do paciente renal crônico. Muitos têm muitas dúvidas,
eles acreditam que quando chegam nesse momento, desse processo, eles estão fadados à morte. E, na verdade, a gente precisa trabalhar isso de uma certa forma para que eles desmistifiquem isso e tenham uma outra perspectiva do tratamento. E a segunda questão é favorecer a adaptação desses pacientes a uma nova rotina, né? De uma rotina laboral, de uma rotina de vida que antes ele tinha. E a partir desse momento que ele descobre esse adoecimento, ele precisa mudar, né, a rotina dele, a família também muda junto. O vereador Rafael contou aqui a trajetória dele enquanto pai da Luísa. Então muda toda uma dinâmica de vida que, com todas as suas complexidades físicas, orgânicas, emocionais, psicológicas, acomete o renal. Sempre digo que, acho que é até clichê meu já, que a partir do momento que eu entro naquela porta de vidro, a minha vida ela é transformada por esses pacientes diariamente. A vida de cada um ali, com sua história, sua subjetividade, sua internalidade, suas vivências. E esses pacientes que são as nossas referências, pessoas que têm dedicado grande parte da sua vida ao tratamento de hemodiálise. Fazendo uma analogia a um dos autores da psicologia hospitalar, desenvolvimento de muitos livros da psicologia hospitalar, que é o Angerami, e ele remete a um significado que o verdadeiro aprendizado, ele é realizado junto ao paciente em seu processo de adoecimento. Talvez isso seja a nossa maior conquista. Não estamos desprezando o aprendizado acadêmico, nem tampouco as tantas horas de reflexão e leitura. Apenas queremos enfatizar que se existe algo que tem que ser propagado, é o fato que aprendemos aprendendo a angústia, a dor e tantas outras coisas e sentimentos de nossos pacientes. Esse paciente que nos ensina sobre a força de enfrentamento da dor e do desespero, às vezes, da morte, que nos ensina a tolerar as próprias vicissitudes da vida, que nos ensina uma nova forma de entender o significado da existência, que nos ensina sobre a suavidade da doce fragrância existente em cada momento e em cada encontro. Falei um pouco dos queridos pacientes, que são os nossos maiores exemplos de força. Estou vendo ali o José Divino, o André, o Mateuzinho aí. Tem mais alguém, paciente? Não, né? Então, trazendo essa palavra de dizer o quanto vocês nos ensinam diariamente. Viu, Mônica? Você enquanto mãe, Rafael enquanto pai, a Renata, vocês nos ensinam. Nós muito mais aprendemos com vocês do que nós ajudamos nessa trajetória. O papel de vocês enquanto família é fundamental. O papel dos pacientes de enfrentamento, ali tem 2 pacientes de segunda, quarta, sexta, terceiro turno. São pacientes mais adaptados, levam a vida leve, né? De uma forma bacana. O Zé Divino trabalha, André aí na sua caminhada também. Então isso é muito importante. E voltando e fazendo uma transição para a importância do profissional de saúde no contexto da hemodiálise ou do próprio hospital, relato um breve poema para reflexão, que fala assim: antes aprender expectativa, curar barrada pela impossibilidade, confrontada com a realidade de que a mim só cabe cuidar. Quis mudar muitos desfechos nessa trajetória. Qual que era a minha expectativa? Apontar caminhos. Apontei. Tentei. Mostrei em vão. Aceitei que não curo. Não trato. Não sou bússola. Sou apenas o eco que joga de volta o som das verdades encontradas pelo dono da dor, que são vocês, pacientes. Hoje, o foco é transitório, me faz caminhar por incógnitas diárias, respeitando o tempo e o templo, criando na realidade temerária. Foco, o presente. Expectativa, participar do impossível às vezes, e ao fim, tocar pelo invisível.
Tendo explanado o poema em questão, venho aqui reforçar a importância de cada profissional e paciente aqui homenageado. Neste momento, a minha reverência eterna e agradecimento a todos os profissionais de saúde, que diariamente deixam as suas casas para cuidar do amor de alguém. A Luísa era o amor de alguém, o Mateus é o amor de alguém, o Zé Divino é o amor de alguém, o André é o amor de alguém. E nós saímos das nossas casas, temos nossos amores e vamos cuidar do amor da vida de alguém. Vocês são incríveis e sinto gratidão a Deus por estar com vocês nessa luta que realizamos diariamente com tanta dedicação e amor. Problemas, eles existem e a gente aprende com eles. Heróis blindados de coragem que vão de encontro diariamente com os pacientes fragilizados. Finalizando, eu vou ressaltar 2 poemas bem bacanas. Primeiro é Rubem Alves, e depois de reforçar a importância da doação de órgãos. É um doador anônimo, ele fez um poema muito interessante, eu queria finalizar com esse poema. E um texto que eu gosto muito, é breve, que fala que o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ela termina. Finalizando com o poema e reforçar a importância da doação de órgãos, é a mensagem de um doador anônimo que ele fala assim: deixo a minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo os meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos para que ainda os cultivem. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo, mais uma vez eu te amo. Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança de recuperação. Deixo osso, pele, cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vida. Muito obrigado, pessoal. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Rafael da Saúde, prestará homenagem às pessoas que se destacaram no Dia Mundial do Rim, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito. Nós convidamos o vereador Rafael da Saúde para se posicionar junto ao Pavilhão das Bandeiras para a entrega dos diplomas de homenagem. E para receber sua justa homenagem, nós convidamos Lucas Simeão de Barros. André Gustavo de Queiroz. Danilo Gomes Silva. Deuselina da Silva Souza. Denise Bento da Cruz. Fernanda Lopes Carrijo.
Iva Pires de Andrade. José Divino Alves. José Augusto de Oliveira. Josilene Pimenta. Joyce Vilaverde Nobre. João dos Santos Diamantino. Karine Bezerra dos Santos. Letícia Kathleen Costa da Silva. Marinilde da Silva Almeida Rosa. Márcia Silva. Mateus Tavares. Naira Rosana Lima. Neiusca Menezes de Amaral. Sandra Gomes dos Santos. Valéria Vila Verde. Com a palavra, o vereador Rafael da Saúde para suas considerações finais. Quero, já para o encerramento da sessão, agradecer a todos os presentes. Sei que é difícil, às vezes, os profissionais saírem, né, porque são plantonistas, às vezes trabalham mais de um local, mas está bem representado. Esse é um ano de homenagem, né, do início de homenagens, né, Lucas? Mas, se Deus quiser, nos próximos anos também a gente vai ter essa data comemorativa, essa marcação, essas sessões especiais com todas as clínicas aqui de Goiânia, né? Chamando pelo menos alguns representantes de cada clínica, que fazem um trabalho essencial para a sociedade goianiense. E agradeço a todos pela presença, né? Já desejando uma boa noite a todos. Dizer que eu fiquei muito feliz e que seja uma data de referência, representativa mesmo, e que as pessoas que têm doença renal crônica realmente sejam valorizados como tem que ser, que os profissionais que atuam nessa área também sejam valorizados como precisam ser, né? E eu queria depois chamar a todos para ficar aqui na frente para a gente tirar uma foto em conjunto, tá? Mas declaro já encerrada a sessão e agradeço a todos. Todos tenham uma boa noite.